Vou falar sobre o ciclo comportamental germânico. Primeiro, quem são os germânicos? Os germânicos são uma população que foi obrigada a ir para as piores partes da Europa. Portanto, são indivíduos que fugiram para sítios onde mais ninguém queria ir. São os tais losers, os que perderam todas as guerras. Que é basicamente na Escandinávia e na Dinamarca. Portanto, é um conjunto de uma plebe que vive fora do habitat da espécie humana e tem os traumas de quem perdeu as guerras, portanto a necessidade de afirmação de quem perdeu as guerras e a perda de capacidades humanas, entre as quais a capacidade de ser inteligente. Os germânicos não apresentam inteligência. Inteligência é comportamento para benefício de todos. Os germânicos têm comportamentos idiotas, portanto, comportamento idiota quer dizer o indivíduo pensa neles próprios, portanto, o que é que fazem os idiotas? Quando se juntam vários idiotas, entram em confronto, depois há um idiota, o idiota que ganha a guerra, o confronto, vai abusar do que perdeu. E no pior das hipóteses temos tal comportamento estúpido. Estúpido é um comportamento para prejuízo de todos. Portanto, os germânicos são uma população que está entre a idiotice e a estupidez. Nunca entraram na história da espécie humana. Portanto, nunca entraram na história. Na história estiveram sempre na subhistória ou na pré-história. Nunca chegaram a atingir o período de história, a história humana. A história humana é a história dos comportamentos humanos. Os germânicos têm comportamentos desumanos e anti-humanos. Portanto, como é que é o ciclo comportamental germânico? O ciclo comportamental germânico também é outro aspecto importante. Os germânicos, quando o Império Romano colapsa, os germânicos entram pelo cadáver do Império e começam a delirar como se fossem os grandes conquistadores. Portanto, entraram numa população que estava completamente desorganizada, já destruída pela teologia abrâmica, e entraram em delírio. O germânico é um pré-histórico, um subhistórico, que não apresenta as características humanas. Não apresenta a inteligência dos humanos. É importante ter a noção de que o poder é a negação do bem de todos. O poderoso não quer o bem de todos. O poderoso quer abusar dos outros. O poder é a capacidade de abusar dos outros. Portanto, se os humanos têm tal sociedade que quer o bem para todos, a barbárie que é o estrangeiro à saúde humana, tem o contrário. Tem idiotice e estupidez. Portanto, que é o mal para todos ou o mal de todos para o benefício de uma minoria. Portanto, é importante ter a noção de que o poder é a negação do bem de todos. O poder é o bem de uns assente no prejuízo dos outros. Portanto, quando há poder, não há bem para todos. O poderoso não quer o bem de todos. O poderoso quer abusar dos outros. O poder é um desequilíbrio. Portanto, a cultura germânica é uma cultura de poder, portanto, uma cultura de estupidez e de idiotice. Eles não querem o benefício de todos, eles querem o benefício deles sobre os outros. Portanto, não há hipótese de haver boa vida para todos, não há o bem de todos, é impossível quando há um poder. O ciclo germânico instala-se com essa pestilência que vivia ali no meio entre o pântano salgado lá dos holandeses e onde é hoje a Holanda e o sul da Escandinávia, onde vivia essa pestilência, que são as terras onde ninguém queria. Eles que perderam com toda a gente, portanto, estavam por ali. Quando vieram os hunos, eles fugiram, deixaram-nos entrar no Império Romano e o Império Romano já estava colapsado. Eles destruíram tudo e a partir daí instalam o tal ciclo comportamental germânico, que é composto por três conceitos, três práticas tipicamente germânicas, que é guerra, Krieg, roubo e riqueza. São três conceitos tipicamente romanos, tipicamente germânicos. São palavras que nós temos hoje de origem germânica. Portanto, o que é que faz o germânico? Faz a guerra para roubar e formar o tal rico. O que é que ele faz com a riqueza? Novamente a guerra. Portanto, o ciclo germânico é roubo para fazer a guerra e guerra para fazer o roubo. E é isso que se observa toda a Idade Média. A Idade Média é a Idade Germânica. Portanto, nós tivemos um período aqui na Europa de civilização latina
e agora temos um período de barbárie germânica. Barbárie germânica é a negação da civilização latina, ou greco-latina. O que é que os germânicos fazem? Sempre a mesma coisa. Guerra, roubo, riqueza e guerra outra vez. E é nesse ciclo que percebe o tal capitalismo. Portanto, que ele continua a ser roubar riqueza, e o que é que ele faz com a riqueza? Vai investir novamente no próximo roubo. Portanto, o germânico não tem a parte da inteligência, ou seja, não tem o benefício de todos. Nem sequer o benefício. Portanto, ele não tem práticas de benefício. Ele tem práticas de poder. Portanto, o poderoso rouba e depois o que é que faz? Como não tem inteligência para passar dos meios para os fins, não tem capacidade intelectual para fazer atividade de usufruto real, fica no usufruto fetiche, que é ter muitos meios, que vai usar outra vez na delinquência. Portanto, delinquência, roubo para o saque e junção do saque para fazer novamente nova delinquência. Na primeira parte da Idade Média é a guerra, que eles andavam na guerra entre eles, portanto, todos os tais, a tal nobreza que era, o nome que eles se lembraram de pôr, ao que era antigamente o Conselho dos Guerreiros, porque os germânicos é uma população muito atrasada, disfuncional. Portanto, eles andam ao caso dos mais delinquentes, os tais guerreiros. E depois passaram a chamar esses guerreiros de nobres, para parecer que era uma coisa muito importante. Mas continuam a ser os mesmos retardados sempre. Então o que eles fazem sempre? Guerra, saque, guerra outra vez, porque eles não têm capacidade intelectual para organizarem o proveito efetivo. E é assim que percebemos como é que é a Idade Média que nós temos. Portanto, a Idade Média, a primeira parte da Idade Média, guerra entre os germânicos, entre eles, roubam-se mutuamente, ficam ricos, o que eles fazem com a riqueza? Voltam à guerra outra vez. Primeira parte da Idade Média. Segunda parte da Idade Média, que é mercantil, o que é que faz? O tal capitalista rouba tudo com o negócio. O que é que ele faz com o que roubou? Vai produzir boa vida? Não. Vai usar só para fazer um novo negócio. E isto é o tal ciclo. Percebe-se o capitalismo quando sabe o que é o ciclo comportamental germânico. O atraso civilizacional germânico. Que é o comportamento de estupidez. A guerra é a melhor forma, a forma mais rudimentar e mais eficaz de produzir prejuízo para todos. Portanto, o estúpido atua sempre para prejuízo de todos. Ele, inclusive, é aí que ele joga a sua vida para ter o seu próprio prejuízo também. Portanto, a tal guerra. E o germânico é isso. Guerra, roubo, riqueza para a nova guerra. O que é que se observa na segunda parte da Idade Média, que é a Idade Média mercantil? Os germânicos, quando começa a haver o descobrimento do planeta, através daqui da Península Ibérica, os germânicos o que é que vão fazer? Genocídios. Portanto, a invasão germânica da Europa dá os genocídios, as guerras que temos e as mortes, quando os germânicos encontram uma população que não tem capacidade bélica. Mata completamente. Portanto, a invasão germânica da América do Norte, genocídio dos índios. Portanto, os ingleses, os anglo-saxões, portanto, o grosso da Europa germânica são alemães, que são os tais teutões, francos, que são os franceses, e anglo-saxões, que são os ingleses, o Reino Unido. Portanto, essas três são as três tribos da miséria. São três retardados. O que eles fazem sempre é guerras, roubos, riqueza para fazer novas guerras. Quando foram entrar em contato com o resto do mundo, o que eles fizeram? Genocídios. Os ingleses, genocídios das tribos ingleses e alemães. Genocídio dos índios da América do Norte. Na África, na Namíbia, os alemães, genocídio da população que lá morava. Os ingleses no Quênia, genocídios. Na Índia, os ingleses, genocídios, mortos dos indianos. Na Austrália, os ingleses, genocídio dos aborígenes. Portanto, vê-se sempre a mesma conduta. Os germânicos são uma pestilência que atua contra a humanidade. Quando estão os germânicos, a humanidade não vinga, porque eles destroem a humanidade. Os germânicos andam à solta. Antes não andavam à solta porque não tinham capacidade para isso. Retardados estavam lá no buraco de onde eles sempre vieram, que é lá no meio do inverno. Infelizmente o inverno não os fez desaparecer, então aquilo é
passa a ter um agente patológico de destruição da humanidade e não permitir que a espécie humana se realize como humana. Portanto, eles apresentam comportamentos desumanos e anti-humanos. O tal ciclo. O retardado provoca prejuízos para roubar, para reunir o que roubou, para prejudicar outra vez. Não sai, é o ciclo da estupidez. Portanto, ele aí, se na primeira parte da Idade Média o germânico matava essencialmente pessoas, na segunda parte da Idade Média, depois que descobriu uma forma rudimentar de obter conhecimentos, através da tentativa e erro, tal método experimental, o que é que ele vai fazer? Vai procurar conhecimentos para, novamente, o ciclo germânico. Destruir, roubar, destruir, roubar. Portanto, o que é a ciência? Ciência é essa coisa germânica de procurar conhecimentos para prejudicar toda a gente, tudo e todos. Portanto, o resultado da ciência é a destruição dos ecossistemas, destruição da população em campos de concentração industriais, que é típico do ciclo germânico, do atraso civilizacional germânico, sempre os mesmos. Franceses, ingleses e alemães, sempre os mesmos retardados, sempre o mesmo ciclo. É uma plebe que é uma pestilência, um estorvo da humanidade. Então, aqui na Europa, como qualquer agente patológico, o que ele faz é destruir todas as condições de vida da espécie humana. É importante ver que a cultura germânica, tal como a cultura abrâmica, são culturas de periferias. Quando a espécie humana sai do habitat, vai ter repercussões graves na sua saúde, principalmente saúde mental. Isso depois vai-se ver na cultura. Eles apresentam todos o trauma da carência. Os abraâmicos, o tal povo escolhido, por propósito, é que alguém precisava de escolher. Já parte do princípio que há carência. Porquê? Porque eles são os pastores do deserto e no deserto é carência. E eles têm os traumas da carência. Portanto, e apresentam culturas de carência, são culturas patológicas. São culturas de negação do outro, de erradicação do outro, porque não há para todos. E é isso que se observa. Portanto, quando a civilização desapareceu, vieram os barbários da periferia, barbárie dos retardados do deserto com os retardados do inverno, com os germânicos. E estes germânicos, que são a pestilência, completamente disfuncional, nunca entraram na história, são sempre pré-históricos ou subhistóricos, porque não têm comportamentos humanos. E apresentam o tal ciclo comportamental germânico, que basicamente é o ciclo da estupidez germânica. Ciclo da estupidez germânica, porque os germânicos são um agente da estupidez. Atuam sempre para prejuízo de todos. Têm os delírios da estupidez, o tal poder, não é? Benefício de uns para prejuízo de outros, não têm inteligência para ter o tal benefício para todos, não sabem sequer o que é inteligência. Então apresentam, primeira parte da Idade Média, a idiotice, andavam em guerras entre si. Na segunda parte da Idade Média, andaram a roubar o mundo para quê? Para fazer guerras mundiais. Portanto, a Primeira Guerra Mundial é o resultado que é os ingleses andaram a roubar meio mundo para fazer o quê? Uma guerra mundial. E os germânicos a mesma coisa. Portanto, as colónias foram usadas, andaram a saquear e a matar tudo e todos, para quê? Para depois se matarem aqui na Europa. Sempre com o mesmo trauma, tentarem derrotar os eslavos. Primeiro foram os suecos, perderam com os russos. Depois foram os francos, com os russos, lá com Napoleão, perderam. Depois foram os alemães, contra os russos, contra a União Soviética, o Hitler, perderam. E agora os retardados anglo-saxões, novamente, querem atacar os russos, onde vão perder novamente. Portanto, e a Europa bárbara é isto. A Europa bárbara é a Europa germânica. Estamos na idade das trevas germânicas abraâmicas. Porquê? Porque temos um grupo de retardados, uma cultura o atraso civilizacional germânico, que não é um atraso, é anti-civilizacional. Eles são contra a civilização. A base da civilização é a sociedade. Eles não têm sociedade, eles querem poder. Poder é o contrário da sociedade. A sociedade é um conjunto de sócios, o poder é um rebanho do Senhor. Portanto, a religião do deserto é uma religião antissocial. A religião abraâmica é uma religião que nega a sociedade humana, ensina como se destrói uma sociedade através do inferno, faz um inferno aos outros, para destruir a sociedade e formar o tal rebanho do Senhor. Portanto, completamente aberrante. Estamos no domínio da patologia, no domínio da barbárie, ou seja, completamente estrangeiro à saúde da espécie humana, completamente estrangeiro à humanidade. O
tempo das barbáries, que é o tempo dos poderes, da negação da boa vida para todos. Porquê? Porque eles vêm do deserto e vêm do inverno, vêm da carência, e para eles é inconcebível que haja boa vida para todos. Isso é a negação de todas as crenças que eles têm. Eles têm crenças de barbárie, crenças de carência. Tal riqueza, que é um conceito germânico, que é o retardado que roubou o outro, ele é muito rico, porquê? Porque tem meios para fazer a próxima guerra. E é isso que tem, é isso que temos, é esse retardo. Obviamente que nós não temos direito, porque a teologia é abrâmica. A teologia abrâmica é a negação do direito. O direito, a base do direito é o equilíbrio, o direito é o fiel de uma balança de pratos, portanto tem de ficar direito, que é a base do funcionamento de uma sociedade. O sócio não pode ficar nem em cima nem abaixo. O que é que fazem os germânicos e os abrâmicos? Querem o maior desequilíbrio, tal poder. A negação total do direito. Se a justiça termina punição do delinquente para a liberdade dos cidadãos, o retardado do deserto e o retardado do inverno faz exatamente o contrário. Perdão ao delinquente e sacrifício aos demais. Para quê? Para manter a estrutura do poder novamente. Portanto, o Deus abrâmico é um Deus delinquente. Para a justiça, o Deus abrâmico é um delinquente que faz o inferno para se instalar. E atua para a destruição da justiça, portanto, a destruição do equilíbrio, para impor o tal rebanho do Senhor. O retardado do inverno é completamente compatível com isso, porque tem o mesmo atraso. Portanto, são outra população vinda da miséria, vinda da atrofia intelectual, com o mesmo comportamento e a mesma estrutura cultural do retardado do deserto. Juntaram-se as duas e temos esta coisa que é a Idade Média, que é uma idade de barbárie, uma idade estrangeira à saúde humana. A primeira parte da Idade Média, a população a matar-se ao acaso dos delinquentes da guerra. A segunda parte da Idade Média, a população a cortar o acesso aos seus próprios meios ao acaso da delinquência mercantil. Porquê? Porque a base cultural é uma cultura patológica, uma cultura que apresenta o agente patológico como a norma, a glorificação do agente patológico, do tal poderoso. E é isso que temos hoje.